Tem aqui eu conheci ele e aqui ele me conheceu. Eu conheci ele, eu era uma menina de 13 anos, foi em 2018, e eu vi ele assim no evento que a gente tava, na igreja. Só que ele não sabia da minha existência. Então 5 anos depois ele me conheceu, que foi em 2023, só que a gente virou só amigos. Como assim? A gente passou o ano de 2023 só conversando, tranquilos. E aí em 2024... surgiu o sentimento da minha parte, porque da dele já tinha surgido há um tempo. E aí a gente amadureceu o nosso relacionamento e estamos aqui hoje. Nossa história começou lá em 2023, no retiro da igreja, né? O que já diria muito sobre o que seria o nosso relacionamento, né? No meio de 2023, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que o pastor tinha pedido para orar por 5 pessoas e eu tinha sido uma das 5 que ela tinha escolhido. E hoje nós estamos aqui, prestes a casar. Assim como naquele dia ela orou por mim, todos os outros dias eu orei por ela. E é isso que reflete o nosso relacionamento. Ela me aproximando de Deus, eu aproximando ela de Deus, nós dois unidos. E hoje em dia estamos aqui. I will not go, turn the lights off, carry me home, na 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 na.
night, come home, work sucks, I know. You left me roses by the stairs. Surprises let me know you care. Say it ain't so, I will not go. Turn the lights off, carry me home. Na 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 na. Os primeiros encontros da gente foi um nervosismo, porque ela nunca tinha tido nenhum encontro, eu também não. Saímos, almoçamos, merendamos, jantamos, demos risada. Ela demorou um pouco, tive que durar um pouco na persistência para ela entender o que é que eu queria mesmo. Ela achou que eu estava só brincando, dizia, não quer nada não, isso é só brincadeira e tal. Aí eu tive que continuar persistindo para mostrar o que é que eu queria mesmo. E até que lá pro final de 2023, o retiro no começo do ano, no final de 2023, ela entendeu o que é que eu queria mesmo, e no comecinho de 2024 ali a gente foi lá pedir ela em namoro, ela aceitou, deu tudo certo, graças a Deus. Os pais dela, fui falar com os pais dela, porque era tudo surpresa, né? Então eles não sabiam, quer dizer, ela não sabia que eu tinha ido lá. Fui lá um final de semana, conversei, falei, seguinte, tenho interesse em namorar com sua filha. Primeiro namorado dela, então eles estavam daquele jeito, sabe, sem estar muito 100% com a ideia e tudo mais. E aí, o que é que você quer com minha filha? Fui lá, mostrei o que eu queria, disseram, tá bom, você tem certeza que ela gosta de você gosta dela? Você tá pronto para enfrentar? Eu falei, tô sim, por ela eu enfrento o mundo inteiro. E aí, no outro final de semana, levei ela para um passeio, para uma serra, e lá em cima foi onde eu pedi ela em namoro. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao grande dia de Arlane e Clarkson. O meu nome é Genilson, nós recebemos a missão de conduzir cada um de vocês nesse momento tão especial. E antes de começar, eu gostaria de convidar cada um de nós mesmos, voltar os nossos olhos e nosso coração para aquele que é o convidado de honra desse casamento, Jesus. A palavra fala em João capítulo 2, nesse casamento foi onde Jesus fez seu primeiro milagre. E é o que nós desejamos para essa família que se inicia hoje também. Que nós possamos sentir a presença de Jesus e Ele seja o centro desse casamento e das nossas vidas. Vamos aproveitar esse momento e entregar tudo isso àquele que merece toda honra e todo louvor. Hoje celebramos a união de dois que logo se tornarão um. A cada um de vocês foi escolhido com muito carinho para testemunhar a aliança que será firmada hoje nesse altar. Então vivam intensamente tudo que há de acontecer, pois é onde o próprio Deus preparou para Arlane e Clarkson.
Senhor Jesus, aqui estamos nós, porque o Senhor conduziu esses jovens a esse momento da entrega de um para o outro, mas pedindo as tuas bênçãos. Por isso eu te suplico, se faz presente, do começo até o fim dessa cerimônia, mas também do começo até o fim desse relacionamento. Abençoa também a família que aqui está presente, os convidados e suas famílias. Que a gente aprenda a viver para te honrar. Te suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu vim aqui para dizer para vocês, não casem. Não casem se não quiserem viver uma vida de renúncia. Não casem. O casamento chama para si a renúncia individual e muitas vezes a renúncia coletiva também. Não casem se não querem se doar com um amor sacrificial. Muitas vezes é a gente querendo ir para o futebol, mas o amor da nossa vida está lá, esperando o companheirismo nas atividades, no cuidado das crianças e outras coisas também que aparecem sempre. Não casem se não querem compartilhar o peso dos problemas em conjunto. Tu tinha problema, negão? Arrumou um monte. Da mesma forma você, filho. São problemas que se somam, mais dois agora para resolver com o auxílio de Deus. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Então vai dar certo sim. Mas eu quero dizer para vocês que não casem. Não casem se não querem viver uma só fé, um só propósito, uma só missão. Vocês casam sim para ser um do outro, mas nunca deve ter o horizonte de deixar de ser de Cristo. Afinal de contas, Deus escolheu vocês. E agora juntos, muito mais fortes, porque agora somam-se os dons, as habilidades, podem fazer muito mais. Quer seja no clube de desbravadores, quer seja como enfermeira fazendo atividades sociais. Não casem. Não casem se não querem aprender a perdoar diariamente. É linda, mas é pecadora. É fofo, mas é pecador. Errantes nessa terra, há necessidade de perdão contínuo. Não casem se não querem amar-se todos os dias, mesmo nos dias mais difíceis, que dá vontade de dar uma bicuda nele, porque foi muito chato. Mas o Senhor pede para a gente acalmar o nosso coração. E o conselho é: suportai-vos em amor quando for difícil. Não casem se não querem confiar em Deus apenas no próprio entendimento. Não casem. Mas eu entendo que vocês já superaram todas essas coisas. Vocês tiveram instruções, vocês leem a Bíblia, e mesmo assim, mesmo diante de todos esses nãos, vocês resolvem casar-se. Parabéns. Isso é um ato de coragem e de responsabilidade. Seria muito mais fácil alugar uma casa e ir para dentro. Muitas despesas, aqui está tudo muito lindo. Seria mais barato. Mas vocês resolveram fazer da maneira que o Senhor Jesus Cristo aprova, da maneira que arranca Jesus dos seus lábios. Parabéns a vocês, à família, a todos. Quero chamar um texto bíblico para a gente concatenar essas ideias, para que a gente entenda um pouco a respeito da vontade de Deus. E esse texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24. Afinal de contas, o casamento é uma instituição de Deus. Estou falando para eles, mas também certamente você que é casado, que pretende casar, serve para você também. E para nós, né? Afinal de contas, a Bíblia é assim, uma faca de 2 gumes que corta entrando e saindo também, arestando, inclusive, a maneira como nós enxergamos o mundo. Gênesis capítulo 2, no verso 24, diz assim: por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão um só na carne. Eu quero fazer um destaque nos 3 verbos que aqui se encontram. O primeiro deles, deixará. Esse deixar é um convite de fato para a gente se tornar independente financeiramente.
emocionalmente, geograficamente, mas não é um convite de maneira nenhuma para cortar laços com a família. Mas às vezes os familiares são intrusos. E agora, eu não consegui comprar as chaves, mas imagine que você está recebendo um par de chaves. Agora quem vai entrar para dar opinião no casamento de vocês são as pessoas autorizadas. Mamãe, segura só um pouquinho mais que a gente está tentando resolver. E se for necessário, mamãe, eu conversei com ele, chegou a hora de vocês nos ajudarem. E se não for suficiente, buscar profissionais. E a gente vai dando a chave para quem a gente permite. Porque se todo mundo quiser vir meter a colher, esse angu vai desandar. Então, para a gente ser feliz, a gente precisa ter estratégias. E as melhores delas são baseadas na palavra de Deus. Essa autonomia, essa independência, ela é essencial e afirmo, não é um convite para cortar os laços. Não, de maneira nenhuma. Honrar pai e mãe continua sendo um mandamento e se vocês querem viver muito, obedeçam seus pais e suas mães. Muito bem. Deixando esse verbo, já indo para o segundo, vocês vão se unir. Porque a palavra de Deus diz, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá, e é o que vocês estão fazendo. E no original significa juntar-se, unir-se, aderir-se, apegar-se, agarrar-se, numa união permanente, leal, amorosa, afetuosa, segura. De fato, uma aliança. E se a gente for nos dicionários da língua original, a gente encontra como que se fosse uma solda inseparável. Porque para Deus, casamento não se dissolve. Tem um ditado no Ceará, não sei se são todos cearenses, se subir no jumento tem que aguentar o trote. É rojão. Casamento é rojão. Mas se a gente colocar Jesus em primeiro lugar, diz a palavra de Deus, buscar o Senhor e o seu reino, todas as outras coisas serão acrescentadas. E se vocês buscavam separadamente, cada um no seu lar, fazendo a lição, estudando a Bíblia, nos seus momentos de oração, agora a gente tem que aprender a fazer isso coletivamente e muito mais quando as crianças vierem. Que venham muitas. Amém? Glórias. Uma observação a respeito desse unir-se. Tem dois termos que eu sempre trago para reflexão quando eu falo sobre unir. Existem uns problemas por aí que levam as pessoas a pensarem que unir-se significa estar numa condição submissa ao outro, de maneira que só o outro tem direito de falar, de indicar os caminhos, de orientar. Não, é um convite à complementaridade. Vocês vêm com dons diferentes, com habilidades diferentes, e cabe essas identidades, o encontro dessas identidades. Mas quando uma identidade se apaga, aí é necessário um profissional da saúde mental. Porque adoece. No dia que o esposo, só a voz dele for a válida, então a gente precisa de um acompanhamento terapêutico. Começa pelo pastor. O pastor gosta de trabalhar nessas coisas. Mas vocês precisam estar com olhos atentos para isso. Ninguém casa para afundar a identidade do outro. Isso deprime, isso leva a problemas sérios. Um parceiro que sempre decide tudo, o outro que nunca opina. Um sempre cuida, o outro sempre é o cuidado. Só um assume responsabilidades, um sempre manda, o outro sempre obedece. Lugar de doença. Mas a complementaridade sadia, é uma complementaridade de cooperação, de respeito mútuo, de diálogo, de autonomia, de equilíbrio, inclusive de poder. E um outro termo que eu quero trazer para essa união é a simetria. A gente acompanhou muitos casais antes, durante e depois de casar-se. E a gente percebe que alguns não ficam felizes com o crescimento do outro. Por exemplo, eu assisti uma situação onde uma mulher engravidou e ela queria ir para o mestrado, não foi possível. E aí o que acontece? Ela viu o esposo indo para o mestrado, depois para o doutorado, e ela ficou apavorada. Houve uma escalada assimétrica e agora começou brigas sem razão, porque ela não conseguia ver o sucesso do esposo. Se alguém está crescendo, que seja o esposo ou a esposa, tem que ter um sorriso no rosto.
A gente não precisa se medir pelo outro. Se a gente se medir pelo outro, a gente vai se machucar muito. Cada um vai crescendo na velocidade que dá. E alguns optam por fazer um outro caminho. Existem mães que dizem, eu vou ser mãe, dona de casa, e está tudo bem também. Não significa que ela estagnou, deixou de crescer. Ela cresceu numa dimensão diferente. Ela cresceu na sua maternidade, ela cresceu nos cuidados do seu lar, do seu esposo. Mas todo mundo cresceu. Olhemos com muito carinho para essa circunstância. A gente consegue perceber que há um desequilíbrio nessa simetria quando, por exemplo, a gente está no meio de uma discussão e começa mais ou menos assim. Você gritou comigo. Gritei porque você gritou primeiro. Mas você sempre faz isso. E você é pior ainda. Isso sempre acontece nas melhores famílias de Londres. É possível que em algum momento aconteça isso na casa de vocês. Aí vocês fazem silêncio, vão orar, vão se aquietar. E a gente trata desse assunto que a gente não está dando conta por causa das emoções bagunçadas. Aí a gente trata disso amanhã. A gente se perdoa hoje e amanhã a gente continua com paciência, pedindo que o Espírito Santo guie. E a gente vai avançando um pouco mais. Perguntas essenciais para que a gente possa demonstrar o amor na prática. Nós estamos competindo ou colaborando um com o outro? Parece que eu sempre decido e você nunca decide. Você não quer participar das nossas decisões. Quem cuida também pode ser cuidado. Quem lidera também pode ouvir. Expressar a necessidade individual sem atacar o outro. É possível. Pausar antes de responder por impulso é essencial. Combinar funções, limites e responsabilidades também é essencial. Costumo falar que o casamento é um ambiente de acordos quebrados e acordos refeitos. O tempo todo a gente tem que conversar a respeito das coisas que nós decidimos. Afinal de contas, a Irlane que eu conheci em 2019, que inclusive deu aulas de inglês para minha pequena, ela cresceu, se fez mulher, ela já não é mais a mesma. E sabe de uma, depois que sair daqui, mais uma semana, ela já não é mais igual, assim como você também não será, filho. E como a gente não é igual, a gente está o tempo todo em transformação, a gente precisa revisitar sim esses acordos, porque alguns até caducam e não faz mais sentido e a gente continua batendo na mesma tecla. Outro dia eu ouvi uma história de uma criança que chegou para sua mãe e perguntou assim: mãe, por que quando a senhora vai fazer peixe, a senhora corta a cabeça e o rabo? A mãe olhou para um lado e para o outro, não tinha resposta e disse assim: eu aprendi com a sua avó. Pergunte para a vovó. Ela foi até a vovó e disse assim: vovó, por que a senhora e a mamãe, quando vão fazer peixe, arrancam a cabeça e o rabo? Minha filha sabe que eu não sei. A sua bisa ainda está viva e ela me ensinou assim. E ela foi até a bisa e disse: bisa, por que quando a mamãe e a vovó fazem peixe, arrancam a cabeça e o rabo? E a bisa disse assim: meu Deus do céu, eu não acredito que até hoje elas fazem assim. Eu fazia desse jeito porque o meu forno era tão pequenininho que eu tinha que arrancar a cabeça e o rabo. A gente pode pensar sobre os hábitos dos nossos pais, das pessoas que são referência para nós enquanto matrimônio. A gente pode dizer sim para algumas coisas e não para outras coisas. Nós somos livres. E quando há dois, a gente tem que revisitar os acordos que a gente vai fazendo ao longo da vida. Que sejam muitos. Porque quando a gente não faz acordos sobre as diversas coisas, as diversas dimensões da vida, a gente acaba esperando que o outro seja evidente. E tu não sabia? E começa aquele negócio: tu não me conhece, tu não me ama. E começam os exageros assim, muito estranhos. Mas enfim, o convite é para que vocês sejam parceiros, amigos na intimidade mais legítima que é o ser, o indivíduo, aquilo que faz parte da identidade. Já vou para a fase conclusiva, porque aprendi que quem tem fome tem pressa. Vamos nós. Fica alguns conselhos. Por favor, construa um relacionamento forte, sagrado e duradouro, baseado na fé, no amor em primeiro lugar ao Senhor, mas aprendam com Cristo o que é perdão. A segunda dica importantíssima também: amem a Cristo, porque dele
sendo a fonte aonde vocês vão aprender também a se amar, sem sombra de dúvidas. Perdoem um ao outro como Cristo nos perdoa. Afinal de contas, somos errantes nessa terra. Confie em Deus e não confie no seu próprio entendimento, porque nós somos restritos, limitados. Se não for com o auxílio do céu, é impossível a gente chegar no final da jornada e dizer assim, ó, você como sacerdote do seu lar, apresentar a sua esposa e sua renca de menino, Senhor, eu e a minha casa te servimos. Se você foi frágil enquanto esteve solteiro na fé, agora chegou o momento da virada da chave. Não te conheço, não conheço a tua história, nem sou profeta, mas a gente sabe que caminhar com Jesus é muito mais seguro. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Esposa, seja respeitosa e também ame, não somente no falar, eu te amo, mas os atos também correspondem e demonstram esse amor. Adorem o Senhor juntos e cresçam nesse amor. Essa é a receita simples de um bolo que não assola, de um relacionamento que vigora, de dois indivíduos tão diferentes, até improváveis, se formos considerar a história. Mas o Senhor vai escrevendo tanto em linha reta quanto em linha torta, para chegar nesse momento e dizer assim, eu os abençoo. Eu vou fazer uma oração, ainda não é as bênçãos matrimoniais, pois o pastor vai dar continuidade. Mas vou pedir sim que o Senhor conduza os passos de vocês. Se pudermos fechar os olhos, por favor, assim façamos. Senhor Jesus, mais uma vez eu te peço que o Senhor acompanhe esses dois em toda a sua jornada. E sim, que o Espírito Santo os conduzindo, chegando no fim dessa jornada terrena, eles tenham o prazer de olhar nos teus olhos e dizer sim, eu servi ao Senhor junto com o meu lar. E tenham o prazer também de herdar essa eternidade ao teu lado. Brota nesses coraçõezinhos um amor semelhante ao teu, que olhando um para o outro possa enxergar a própria imagem do Senhor. Eu te suplico essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Airlane. Eu sempre pedi a Deus uma mulher que me aproximasse dele. Linda, virtuosa e que tivesse o sorriso frouxo. Que fosse tão engraçada quanto bonita e meiga. E aí, quando Deus me mostrou você, eu percebi o cuidado dele em minha vida. Pois ele mandou alguém muito melhor que sempre sonhei. Eu sonhava com alguém que me aceitasse como eu era. E a primeira coisa que você fez foi me mudar. Mas me mudar para melhor. E eu sei que nossa vida será repleta de mudanças. Agora seremos casados, depois pais, avós. E que bom que continuemos mudando e nos renovando e renovando nosso amor todo dia. Que possamos nos enxergar em todas as fases e perceber que o amor não mudou. Eu prometo te fazer rir quando estiver estressada, mesmo sabendo que você odeia. Prometo comprar nossas passagens quando você quiser fugir do mundo. Prometo ser ponte de volta quando você quiser estar em seu lar. Prometo ser calmaria quando você quiser descansar. Prometo te amparar quando o mundo parecer estar caindo. Prometo estar do seu lado até quando o nosso casamento estiver inundado. Assim como foi ontem, dentro do carro, só nós dois, vendo o que estava acontecendo e apenas confiando em Deus. Eu prometo ser o sacerdote do nosso lar e prometo te amar, assim como Cristo amou a igreja. Meu amor, hoje estamos vivendo um dos dias mais importantes das nossas vidas. E diante de todos que amamos, eu só consigo pensar no decorrer da nossa história juntos. Para mim, você era o cara engraçado do sorriso bonito.
e Rei dos jogos. Com muita paciência e calma, você foi se achegando e me mostrou que, além de tudo isso, você também era a pessoa que Deus escolheu para me ensinar e viver comigo a essência do amor. Seu jeito único me ensinou que amar é mais do que estar presente, é ser presente, é fazer parte dos momentos do outro, compreender os sentimentos e comemorar as conquistas. Você trouxe consigo o real significado de amar e mostrou que o amor não machuca. O amor é leveza, lealdade e dedicação. Através de ti, eu enxergo de forma mais nítida o cuidado que Deus tem comigo e com o meu coração. Prometo continuar te escolhendo, mesmo quando aparecerem os desafios ou quando a rotina e o cansaço tentarem nos afastar. Quero viver todas as fases, enfrentar os desafios e comemorar todas as conquistas ao seu lado, porque com você tudo vale a pena. Que o Senhor seja o centro do nosso amor e derrame sobre nós os dons do Espírito Santo, para que o que estamos construindo seja duradouro e abençoado pelas mãos de Deus. Que nosso relacionamento seja firmado na rocha. Que nossos futuros filhos sejam um reflexo da nossa vida caminhando com o Senhor. E que eles possam se orgulhar de serem nossos filhos. Porque além de pais dedicados, nós lhes apresentamos uma vida. Uma vida onde Deus é nosso amigo. Eu te entrego nas mãos do Senhor, porque é Ele que me enviou você. No momento que eu menos esperava e mais precisava de você. Eu te honro, meu amor, meu esposo. Aqui é o início de uma jornada e eu estou pronta para seguir com você. Você é a minha grande história de amor. Não vai existir um dia sequer que eu não te lembre o quanto você é essencial para mim. Caquinho, eu te amo. Queridos, esse é o momento mais aguardado, não é? Porque é o momento do juramento do voto nupcial. Então eu pergunto para o senhor Clarkson: você promete diante de Deus e destas testemunhas, você recebe esta linda jovem, a Irlane, como sua legítima esposa, para viverem juntos no sagrado estado do matrimônio, segundo a ordem divina, e você promete amá-la, confortá-la, honrá-la, cuidar dela na doença e na saúde, na prosperidade e nas adversidades, e renunciando a todas as outras, você promete viver somente para ela, enquanto ambos viverem. Você promete? Sim. Aplausos para o casal. A Irlane, olhe nos olhos dele. Diante de Deus e destas testemunhas, você recebe este homem, o senhor Clarkson, como seu legítimo esposo, para viverem juntos o sagrado estado do matrimônio segundo a ordem divina, e você promete amá-lo, confortá-lo, honrá-lo e cuidar dele na doença e na saúde, na prosperidade e nas adversidades, e renunciando a todos os outros, promete viver somente para ele, enquanto ambos viverem. Você promete? Prometo. Aplausos para o casal. Meu amor, receba esta aliança como prova do meu eterno amor por você. Meu amor, receba essa aliança como prova do meu eterno amor por você. Aplausos para o povo. Santo Deus, maravilhoso Pai, aqui está este jovem e lindo casal.
o Clark e a Irlane, Senhor. Eles escolheram a Tua presença para pedir a Tua bênção para o seu lar que se inicia hoje. Nós sabemos que Jesus disse que o homem e a mulher, aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, pratica e crê, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E sobrevieram os ventos, as tormentas, as tempestades, mas a sua casa não caiu, porque ele a construiu sobre a rocha. E nós sabemos que a rocha é o nosso Salvador Jesus Cristo. E nós convidamos Jesus para ser o centro, o alicerce, ser o núcleo principal do matrimônio, do novo lar, da Irlane e do Clarkson, Senhor. Para que Jesus, a nossa rocha, venha sustentá-los em cada uma das etapas do seu matrimônio que começa hoje, ó Deus. E pedimos que o Espírito Santo venha trazer o amor para o coração de cada um deles, para que esse amor cresça e seja cuidado e regado a cada dia, para que ele floresça e se multiplique e venha encher a terra, e também ser uma referência para todas as famílias, principalmente para as famílias dos seus amigos. Que o Senhor derrame sobre o lar do Clark e da Irlane o poder do Espírito Santo e a presença de Jesus Cristo, e abençoe todas as famílias aqui presentes, ó Deus. Tu sabes as lutas que cada família enfrenta, mas com a presença de Deus, do Espírito Santo e de Jesus Cristo, seremos mais que vencedores. E que o lar de Irlane e Clark seja próspero e, com certeza, cheio do amor de Deus. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Então, Clarkson e a Irlane. Eu, pastor Antônio Filho, como ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e com autorização das leis do nosso país, e diante dos familiares e de todas as testemunhas, eu os declaro marido e mulher. Aplausos. E eu tenho a honra de apresentar, agora são duas cidades, né? Iguatu e Icó. Mas eu vos apresento o mais lindo e mais novo casal da sociedade iguatuense, é assim? E icoense. Aplausos! E o que Deus uniu, não separe o homem. Felicidades, amém? Mata o riso te ver tão distante, assim de longe não há voz que alcance, mas vou cantar até que canse. Me deu uma chance pra eu errar de novo, mesmo imperfeito meu amor é todo inteiro teu. O tempo pode até me engolir, a queda pode até me assustar, mas o salto é certo, amor, nem tente duvidar. Por mais que eu queira declarar, me confessar pra sempre teu, o veredito certo só você quem pode dar.
jeito te entreguei as chaves só por você. Criei coragem, orquestra um jeito pra te ter comigo, pois ser feliz sozinho é um desafio. Com você eu quero estar uníssono. O tempo pode até me engolir, a queda pode até me assustar, mas o salto é certo, amor. Nem tente duvidar, por mais que eu queira declarar, me confessar pra sempre teu, o veredito certo só você quem pode dar. Generations falling down.